Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Desperte o Seu Poder. Comigo, Ivânia Rodrigues, eu sou apresentadora deste programa, sou psicóloga clínica, organizacional, treinadora de alta performance, reprogramadora mental, especialista na cura da criança interior e muitas outras coisas aí. Quem me acompanha já conhece, quem está chegando agora, eu convido você para curtir o canal TV Cabreúva, curtir meu canal do YouTube, ativa as notificações também. E segue o canal para que você não perca nada. Toda semana estamos subindo um vídeo novo para o canal do YouTube, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a este programa. Mais uma semana estamos aqui e eu vou falar sobre um assunto muito interessante para que você também desperte o seu poder. Você precisa urgente manter o silêncio sobre a sua vida. Por isso eu coloquei o tema do programa aí. Por que você não deve revelar os seus planos a ninguém? Aí você vai dizer assim, mas Ivânia, a ninguém mesmo? Então, vamos lá, vamos com calma. Por que você não deve revelar os seus planos a ninguém? Será que tem alguma coisa a ver? É muito ruim isso? Tem alguma coisa por trás? Tem algo de místico? Não, não existe nada de místico. Existe algo que é científico e eu vou deixar bem claro para você. Eu trouxe essa frase de Aristóteles, eu quero começar por ela. O sábio ele nunca diz o que ele pensa, mas ele pensa sempre tudo o que diz. Então vamos lá, uma pessoa sábia, ela já não fica falando tanto da vida dela e não fica falando tantas coisas que depois vai complicar a vida dela. Agora a gente está falando de planos. Uma pessoa sábia, então, ela não contaria todos os planos para os outros, principalmente esses planos que ainda não se concretizaram. Eu sei que muitas vezes a gente fica tão feliz quando tem um projeto, né, para ser feito, uma viagem, né? Então, você vai fazer uma viagem daqui um mês, 2 meses, você quer contar, eu vou para tal lugar. Eu vou comprar casa, eu comprei. Normalmente, você não fala quando você comprou, quando você fez a viagem. Você conta quando você vai fazer a viagem, né? Aí você vai falar assim, nossa, Ivânia, mas será que todo mundo, todas as pessoas que a gente fala, que a gente conta, são pessoas ruins? São pessoas cruéis? São pessoas malvadas? Não necessariamente, gente. Eu coloquei até esse próximo slide aí, assim, tá tudo dando certo na vida da pessoa, né? E depois, quando a pessoa conta para o outro, contei para os outros, ele cai, tá lá embaixo. Por que será? Por que será que acontece esse fenômeno? Já aconteceu com você na sua vida? Coloca aqui nos comentários. Aconteceu comigo. Tava tudo dando certo. Foi eu abrir a boca, a coisa deu tudo errado. Um dia desse, uma pessoa falou assim para mim: nossa, eu tava vendendo tanto, a minha loja tava indo tão bem. Tinha vendido mais, tinha explodido de vender, mesmo na pandemia, tal, e tava super feliz. Foi eu falar sobre os resultados das minhas vendas. Você acredita que entrou numa escassez tão grande? Entrou numa escassez, a loja não vendeu nada. Faz tempo que eu não atinjo a meta que eu atingi quando eu contei para essa pessoa. O que será que aconteceu? Será que essa pessoa que ouviu, ela é tão mal, ela é tão malvada assim? Aí volta naquele outro slide que eu quero falar da frequência vibracional. Aí, quando a gente vê eu coloquei essa imagem porque a gente vê uma frequência aí. Então, vamos falar de energia. Tudo no universo é energia, certo? Meu pensamento é energia, meu sentimento é energia. O que eu falo, minhas palavras são energia. Todos nós vibramos em determinada energia. Ou você vibra em uma frequência de escassez, de falta, de depressão, de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de culpa, de complexo de inferioridade. Ou você pode estar vibrando na alegria, na prosperidade. Você pode estar vibrando numa frequência de abençoar você e as outras pessoas. Agora, um detalhe: quem é que está vibrando nessa frequência? Difícil, né, gente? Bem difícil. Vamos concluir que a maioria das pessoas estejam vibrando na frequência AM. AM aqui, né? Quem tem rádio AM, FM sabe, né? Frequência AM,
ali da depressão, do falatório, da fofoca, da reclamação, os relacionamentos dando tudo errado, é briga em casa, é traição. É aquela coisa, né? A pessoa não tem uma pessoa fixa, cheia de contatinho, e o que ela mais sonha é ter um parceiro fixo. Pois bem, aí vem uma outra pessoa e conta pra ela que o relacionamento tá indo super bem. Nossa, como que o parceiro dela é carinhoso, como ele é amoroso, como ele deu o presente que ele deu para ela e como ele e vai contando, né? Essa pessoa que está com a vida lá um caos, ela recebe essa informação. Significa que ela tem inveja? Não necessariamente, gente. A inveja fica para um outro programa, tá bom? Porque inveja merece um programa inteiro só para inveja. Então, significa que essa pessoa, ela desejou algo ruim na hora que essa pessoa contou? Não, não significa. São aspectos inconscientes. Essa pessoa está vibrando em AM, lembra? Em AM, ela vibra numa frequência ruim, de que tudo dá errado. Quando você conta a sua vida para essa pessoa, você conta algo de bom para essa pessoa não entra em ressonância com aquilo que você está contando. E o que acontece? Uma grande possibilidade dessa pessoa roubar a energia boa sua. São sugadores de energia, né? Os vampiros emocionais. Então, não é por querer que a pessoa faz isso. Você conta sobre seu relacionamento, sobre a sua vida, sobre a sua prosperidade da sua loja, o quanto você está vendendo, o que está indo de vento e polpa. A pessoa que recebe, ela recebe isso como? Ela está vibrando numa frequência baixa, de escassez, está dando tudo errado. Isso é transferido para você. Olha como isso é importante, você entender que os seus planos, eles são seus e você não deve falar para ninguém. Silêncio. Mantenha o silêncio sobre a sua vida. Não fale dos seus projetos para as outras pessoas. Proteja-se. Proteja-se até mesmo de si mesmo, porque qual a necessidade que você tem de falar dos seus planos? Qual a necessidade também? Vamos conversar com você agora. Qual a necessidade que você tem de falar que você vai abrir um negócio, sendo que o negócio nem foi aberto ainda? Qual a necessidade que você tem de falar que você vai morar fora do país, que vai morar em tal lugar que já está entrando, mas não deu certo ainda, que você não foi morar? Qual a necessidade que você tem de comprar um carro? Eu lembro disso há tantos anos atrás. Tinha uma amiga, né, que não é mais minha amiga hoje. Tudo que eu contava para ela, ela ia na frente, corria e comprava primeiro que eu, para depois dizer que eu copiei ela. Dá uma olhada. Eu falava que eu queria ter um carro, determinado carro, ela ia lá e comprava. E foi assim até na questão de morar em Jundiaí. Eu morava em São Paulo, eu e meu marido, quando a gente casou, e gente, há 30 anos atrás era super complicado comprar imóvel em São Paulo. Era praticamente impossível. Plano Collor, aquela inflação gigante, então assim, a gente não dava conta de pagar. E nós entramos em vários empreendimentos. Eu e meu marido, a gente trabalhava, ganhava bem, mas mesmo assim não dava conta de pagar os empreendimentos que a gente comprava em São Paulo. Nós chegamos a pagar várias prestações até de um, e por fim, paramos de pagar, perdemos todo o dinheiro. E aquilo trazia muita angústia pra gente. E aí eu comecei a perceber que toda vez que a gente entrava num empreendimento, a gente tinha contado para os amigos. A gente tinha contado, olha, estamos comprando em tal lugar, estamos comprando ali, perto de tal. E falava, todos os empreendimentos que a gente comprava morriam, a gente não conseguia pagar, acontecia alguma coisa. E então o projeto não ia para frente, a gente não conseguia comprar um imóvel em São Paulo. Naquela época, 30 anos atrás. E foi então que a minha mãe, andando lá em São Paulo, ela encontrou um panfleto de um apartamento em Jundiaí. E ela, muito preocupada dessa situação da gente não conseguir comprar imóvel, ela pegou esse panfleto e falou, nossa, esse daqui eu acho que eles vão conseguir pagar esse aqui, acho que eles vão conseguir comprar. E ela trouxe toda feliz esse panfleto pra gente. Na mesma hora, eu e meu marido, a gente pegou o carro, pegamos a estrada e viemos para Jundiaí e a gente adorou o empreendimento. Era super estava dentro da nossa realidade, do nosso bolso naquela época. A gente conseguiu pagar esse imóvel. E aí a gente prometeu que a gente não ia contar para ninguém. Falou, não vamos contar até que tudo dê certo. E nós guardamos, assim, a gente conseguiu guardar esse segredo de ter comprado o empreendimento até que ele tivesse dado certo. Por fim, depois a gente abriu, né, para algumas pessoas que até vieram para Jundiaí e compraram também. Mas enfim,
Por que que não dava certo? As pessoas eram ruins? Não eram ruins, gente, né? Na época, essas pessoas eram nossos amigos, mas que frequência que essas pessoas vibravam quando a gente falava, compramos um empreendimento? Todo mundo queria comprar empreendimento naquela época. E as pessoas não conseguiam. Então, como assim? Ela vai conseguir e eu não consigo? Então, tem uma troca energética ali. Então, vocês percebem que o silêncio, ele vai ser essencial. Por quê? Todos nós, eu coloquei, olha só, essa imagem de um cavalo, né? Luz e o outro simbolizando a sombra. Todos nós somos luz e sombra. A gente não é perfeito, então eu e Vânia tenho o meu lado sombra e meu lado luz. E você também, você que está me ouvindo, você tem seu lado sombra e seu lado luz. Quando alguém te conta alguma coisa, você, dependendo da frequência que você está vibrando, você entra, o seu lado sombra toma conta. O que é essa sombra? É tudo aquilo que eu não reconheço em mim, é aquilo que eu jogo para debaixo do tapete, aquilo que está em mim, mas eu não aceito, como o meu complexo de inferioridade, o sentimento de rejeição, o sentimento de não ser aceito, o sentimento de se sentir pertencente a algo. O sentimento de quando você vê uma pessoa abastada, você se sente pequeno. Então, tudo isso vai para o lado sombra que eu não aceito em mim. Fala, como assim? Eu não posso ser assim. Então, eu pego esse lado e jogo para debaixo do tapete, o que na psicanálise da teoria de Freud a gente chama de recalque. Mas Jung fala muito da sombra, e eu gosto muito dessa terminologia. O nosso lado sombra, ele está ali com a gente o tempo todo, luz e sombra. Então, quando você conta um segredo, não, tanto faz, um segredo ou um sonho, um projeto que ainda não se realizou para uma pessoa, você sabe como essa pessoa vai receber essa informação? Você não tem certeza se ela vai vibrar por você. Poucas pessoas vibram por nós. Poucas. Quantas pessoas você consegue contar aí nos seus dedos que vibram por você? Que se você chegar e falar que você atingiu o ápice do sucesso, que você atingiu o topo da montanha, quem são essas pessoas que vão vibrar com você e vão falar: puxa, estou muito feliz, parabéns? Quem são essas pessoas? Você consegue dizer quem são? Talvez, quando eu te faço essa pergunta, você nem consiga trazer um nome. Talvez você não consiga trazer um nome, você não consiga. Por quê? Porque as pessoas, até falei numa live minha semana passada, as pessoas elas gostam da gente sim, só que elas não gostam que nós estejamos melhor do que elas. Elas gostam quando a gente está precisando delas, precisando de um acolhimento, de um dinheirinho, precisando de um favor, precisando, sabe? Que você está doente, precisando de um remédio, né? As pessoas gostam da gente. Agora, no sucesso é muito complicado você saber para quem você pode contar os seus planos. Eu já falei aqui, né? Quando você conta o plano vai lá por água abaixo. Então, contando com esse lado luz e sombra que todos nós temos, será que interfere então de forma negativa contar os meus planos? Visto que nós somos todos luz e sombra e ninguém é perfeito? Quando você tem um projeto e conta para uma pessoa que não está vibrando na mesma frequência que você, ela está numa frequência baixa. Então, você entrega a sua energia para essa pessoa que está num nível de consciência muito abaixo de você. O seu nível de consciência está mais elevado, porque frequência elevado, nível de consciência elevado. Por isso que as pessoas que estão num nível de consciência mais elevado, elas não aceitam nada que venha da sociedade que seja com controle, com cobrança, com pesos. Ela não aceita mais isso. Então, não conte os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos para quem não torce pela sua felicidade, para quem não te incentiva a prosperar. Tem gente que tá feliz e contente, quer dizer, depende, né, gente? Porque se você fala que tá feliz e contente com o dinheirinho que você ganha, se você meter o pau e falar mal de quem tá ganhando dinheiro, então você não tá feliz e contente. É hipocrisia, você está fingindo uma falsa simplicidade. É difícil as pessoas que realmente estão felizes com a vida que elas têm. Então, essa pessoa que tem uma vidinha ali e que ela finge que está contente, quando você vibra na prosperidade, quando você está crescendo, essa pessoa não te apoia, ela não vai te apoiar. Porque você vai sair do nível que está igual ela e ela não quer isso. Não é por mal, é simplesmente uma questão de ciência.
Então, guarde os seus segredos, os seus sonhos, confie em você e se você acredita em Deus, confia em Deus, né? Entre você e ele, porque ele te entende. Aí você fala, nossa, Ivânia, mas nem pro meu marido, nem pro meu parceiro? Então, tem sonhos e projetos que a gente divide com o marido, sim, né? Esse marido, esse parceiro, ele também precisa torcer por você. Porque se ele não torcer por você, até dele você vai precisar usar o silêncio. Porque tudo é uma energia. Às vezes a pessoa, ela não simplesmente ela não quer te perder. Não é que ela não te ama, não é que ela não quer o seu bem, ela simplesmente não quer te perder. E pelo fato de imaginar, nossa, se ele crescer, se ela crescer, ela não vai mais querer saber de mim. Então ela não pode crescer, ela tem que ficar pequena. Entendeu? Então aí o outro segura o sucesso, o seu sucesso. Para quê? Porque senão você vai voar. E na cabeça da pessoa que tem medo de te perder, ela acha que se você crescer, então você vai sair de perto dela e ela vai te perder. Então, para não te perder, ela não torce por você. E ela joga uma energia muito ruim em cima dos teus sonhos, em cima dos teus projetos, em cima das tuas conquistas. Ela não vibra, os olhos dela não brilham quando você realiza um sonho, quando você tá feliz ali. A pessoa até faz de conta que tá gostando, mas ela não vibra de verdade. Ela não brilha de verdade por você. Ela te ama daquele jeito, aquele. Quem participa dos meus treinamentos aprendeu muito sobre o amor infantil. Tudo é amor, mas é um amor infantil. E nós, adultos, precisamos sair do modo amor infantil. Precisamos agora entrar no modo adulto, amor de adulto. Amor infantil é aquele amor, olha, eu te amo desde que você não me passe a perna, eu te amo desde que você faz aquilo que eu quero. Criança faz isso. E nós adultos vivemos muito no modo amor infantil. O amor adulto, que seria a representação do Criador, é um amor incondicional. Você consegue amar incondicionalmente? Eu te amo, mesmo que você me machuque, eu te amo. Você ama ou você ama desde que, tá? Então esse é um conteúdo que é do módulo, acho que 3 ou 4 lá do Criança Interior, que tudo é amor, eu explico para eles uma forma de que você precisa sair do modo amor infantil. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas têm esse amor infantil. Elas não querem te perder. Então por isso elas não te apoiam, por isso elas não vibram por você. Por isso, então, você não pode compartilhar sua felicidade com elas. Ivânia, mas com quem que eu vou compartilhar? Tem pessoas, sim. Existem pessoas que a gente pode compartilhar a nossa felicidade, mas essa conversa que eu tô tendo aqui com você é para que você seja seletivo. É para que você não conte aos quatro ventos as coisas que você vai fazer, os projetos que você tem para ainda que estão precisando de ajustes, que você nem sabe se deu certo ainda. De repente você quer fazer uma faculdade o ano que vem. Ainda você quer prestar vestibular, você ainda tá vendo direitinho onde vai ser. E de repente você já conta: ó, o ano que vem eu vou estudar, eu vou fazer tal curso. Eu fiz isso um dia, gente. Eu contei que eu ia fazer um curso. A pessoa foi lá e fez o curso na minha frente. Acredita nisso? Então, eu já tomei muito na cabeça por essa coisa de contar. Então, hoje eu sou bem. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, o que que acontece? Hoje eu falo somente o básico. Eu conto aquilo que já está concretizado. Eu conto aquilo que já está comprado. Eu conto aquilo que eu tenho certeza que não vai dar errado. Porque eu já passei muito por isso, eu não tinha este olhar, né? As cortinas não tinham ainda se rasgado, os véus não tinham aberto, caído. Então, e aí você pensa assim, mas é uma pessoa inocente, é ingênua, talvez sim. Mas eu estou aqui para te ajudar e você não precisar passar pelo caminho que eu passei, né? Então, você não precisa experimentar uma droga para você saber que a droga não vai te fazer bem e que ela vai te levar para a ruína. Então, eu já passei por muitas situações essa história de contar os planos, e aí os planos não dão certo. Às vezes, coisa até boba, sabe, gente? Coisa boba que você tá ali, você fala, eu vou fazer tal coisa, fala, putz, falei. Aí quando você vai ver, não dá certo. Ou então a coisa sai um pouco dificultosa. Para as coisas fluírem na sua vida, fluir como um rio, você vai precisar realmente guardar segredos sobre os seus projetos, os seus planos.
Não conte os maiores sonhos para as pessoas, para ninguém. Quando a gente fala também dos nossos sonhos e daquilo que está acontecendo com a gente mostra as nossas feridas, né? E eu que trabalho com as feridas emocionais, não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para curar. Não mostre para quem não tem forças para te erguer. De repente você conta um segredo, você conta as suas vulnerabilidades para uma pessoa e essa pessoa, ela não consegue se ajudar nem ela própria. Ela não tem remédio para colocar na tua ferida. Ela não tem força para pegar você e te levantar e falar: "Não, vai, você vai conseguir". Ela não tem. Então, não conte. Se contar, escolha, seja seletivo e não se lamente para as pessoas que não querem ver a sua dor. Não mostra as suas fraquezas para os teus inimigos. É basicamente isso, né? Porque algumas pessoas, elas são haters da vida da gente, né? Então são realmente os inimigos. Então não mostra as suas fraquezas para essas pessoas, não chora para quem não sabe decifrar o seu choro. Tem pessoas que não merecem a sua dor, o seu choro, a sua lamentação, a sua fraqueza, a sua ferida. Não merecem estar perto de você e ver essa sua vulnerabilidade. Então, aprenda. Mas você não precisa aprender com os seus erros. Eu já estou contando aqui para você que vai dar errado se você, se você fizer isso. Não compartilhe a sua felicidade, nem as suas lamentações. Não compartilhe as suas misérias, não compartilhe a sua dor e nem a sua felicidade com pessoas que não torcem por você. Se você contar as suas feridas e fraquezas para determinadas pessoas, elas vão bater palma, elas vão rir por trás de você. Imagine que energia ruim isso vem para você. E aí você fica num lamaçal ali porque você está no meio de pessoas que realmente são pura sombra. E de repente o pouco de luz que você tem vai se apagar. E aí quem que vai ficar num canto escuro é você. Porque você deixou as pessoas apagarem a sua luz. E então, escolha. Tem uma frase que fala assim: até o tolo, ele é tido por sábio quando em silêncio. Até um tolo, se ele ficar quietinho, quando você vai assim no lugar e você vê uma pessoa mais quieta, você fala assim: que cara de intelectual. Nossa, essa pessoa é uma pessoa, parece uma pessoa de bom caráter. Você começa já a elocubrar várias coisas, né? Essa pessoa é uma pessoa de respeito. Não, de repente ele quando abre a boca só fala besteira. Mas naquele momento ele está em silêncio. Então, por isso essa frase: até o tolo é tido por sábio quando está em silêncio. Percebe a força do silêncio? Percebe o poder do silêncio? E este programa Desperte o Seu Poder é para quê? Para que você pegue todo esse poder, essa energia sua e guarde para você. E o silêncio, ele vai estar do seu lado, com certeza. Tem uma frase outra que fala assim: falar demais, fala demais por não ter nada a dizer. Música do Legião Urbana. Fala demais por não ter nada a dizer. Você já percebeu alguém assim que fala demais? De tanto que não tem nada para dizer? Fala, 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 fala. Tem gente que fala, 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 fala e você não entende uma palavra do que a pessoa falou. Porque a pessoa, ela só falou asneira. Ela só falou uma conversa dentro de paradigmas pessoais dela. Ela não traz nada baseado na ciência, ela não traz nada baseado em experiência de vida. Ela simplesmente fala porque tem boca, não porque tem cérebro. Tem pessoas que assim, normalmente as pessoas que são dadas à fofoca, elas falam demais porque não tem nada a dizer. Né? Então elas se envolvem sempre nesse tipo de conversa, exatamente porque esse tipo de conversa atrai, entra em ressonância com ela. E quando chega para você esse tipo de assunto, você vai ser sábio se ficar em silêncio. Agora, se chega uma conversa para você e você sabe que aquilo que está chegando não é verdade, você pode defender aquela pessoa e você não faz, você acaba sendo cúmplice. Porque você ouviu a conversa. Você ouviu, você deu seus ouvidos e você não defendeu quem você poderia ter defendido, sabendo que a pessoa não é aquilo. Porque o julgamento, ele é muito grande vindo das pessoas. E as pessoas julgam demais.
Elas julgam porque elas têm boca, não porque têm cérebro, porque o julgamento ele vem também de uma falta de conhecimento e uma falta de caráter também. Então a pessoa julga e aí você, entendendo que aquela pessoa ela não é nada daquilo, se você ficar quieto, se você se neutralizar, você se abstém de ter defendido uma pessoa. Isso também está errado. Isso também vai contar como uma energia ruim para você, porque você deu os seus ouvidos para fofoca. Entendeu? Isso é o que mais acontece. As pessoas, se elas tiverem que entrar em desacordo com o outro numa conversa para defender alguém, elas não fazem isso. Elas se calam ou elas ajudam a caluniar você ou elas se calam quando elas sabem que estão falando algo que não condiz, que não é verdade. Então, quando a gente se abrir, tem que tomar muito cuidado. Tem uma história que não é uma metáfora, é uma história de verdade, né? Diz que na lua cheia, a ostra, é um momento que a ostra tem na lua cheia que ela se abre, né? Ela aproveita a lua cheia para se abrir. O caranguejo, ele é muito espertinho. Ele sabe disso. Ele sabe que ela vai se abrir. O que ele faz? Ele joga uma pedrinha, ele joga alguma coisa lá dentro dela na hora que ela se abre, para ela não conseguir se fechar mais. E aí ela vira o quê? Comida dele. Ela vira comida do caranguejo. Porque ela se abriu sem perceber. Ela faz isso instintivamente. É natureza dela. Bom, às vezes a gente é uma ostra, né? Às vezes a gente parece uma ostra. Você se abre, vem alguém, joga uma isca e pega você direitinho. Tem pessoas que contam as suas vulnerabilidades pra gente, elas falam alguma fraqueza dela, pouca, coisa boba, só para você cair na armadilha e contar as suas. E contar seus planos. Ela conta algum plano dela para você também falar assim: nossa, eu também tô querendo fazer tal coisa. Mas ela faz isso só para pegar de você e aí joga, ela jogou a isca e você caiu. É uma manipulação inconsciente. É inconsciente, mas muitas pessoas fazem isso de forma manipulada e consciente. Assiste o programa que eu falo dos manipuladores aqui, que também já está aqui no canal, tá bom? Faça um Ivânia Flix, que tem muito conteúdo já para você aí. Já fiquei sabendo que o programa da ansiedade fez muito sucesso. Muitas pessoas assistiram e se identificaram. Gratidão por vocês que estão assistindo os programas, que estão assistindo no canal do YouTube. Deixa seus comentários. O que você está achando? Quais são os tópicos que você gostaria que eu trouxesse aqui para te ajudar? Tá bom? E aí, eu trouxe qual a necessidade que você tem, então, de falar sobre a sua vida, de falar sobre os seus planos. E para isso, para a gente finalizar, eu trouxe a história da carroça, né? Então, o pai, ele estava andando com o filho de carro numa estrada de terra, aquelas estradas tipo perto de fazenda, e eles escutaram um barulho enorme, né? Aí o menino falou: pai, que barulho é esse? Ele falou: filho, é uma carroça vazia que tá distante, mas ela vai passar por a gente. Mas como você sabe que é uma carroça vazia? Porque eu sei, filho. E aí o barulho continuava. Nossa, mas tá alto o barulho. É, filho, é uma carroça vazia. Mas eu não tô acreditando. Como você sabe que é uma carroça e que ela tá vazia? E então ele parou o carro e ficou esperando a carroça passar. Quando a carroça passou por eles, ele levantou o menino para mostrar para o menino que a carroça estava vazia, né? E aí o menino: uau, não é que estava vazia mesmo? Como você sabe, pai, que que a carroça estava vazia? E ele disse o seguinte: porque quando se ela tivesse cheia, ela não faria tanto barulho, né? Ela seria mais silenciosa. Vamos trazer isso pra gente, né? Lembra que eu falei, pessoas falam demais por não ter nada a dizer, né? É a carroça vazia. Quando você encontrar uma pessoa que fala demais, uma pessoa que de ficar contando muita coisa, muita fofoca dos outros e trazendo muita história, essa pessoa é uma carroça vazia. E essa pessoa não te traz nada que agrega na sua vida, é uma carroça vazia. Então, quando alguém também te ofende, te insulta, e normalmente quem fala muito quer tirar a sua paz, né? Porque fica aquele. Eu costumo dizer que são os patos, né? Pato faz quen-quen, né? Fica quen, 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 quen. E a gente é comparado a um cisne. As pessoas que estão num caminho da evolução, do crescimento, são comparadas ao cisne. O cisne nada
voa e anda de uma forma delicada e linda, e o pato faz tudo isso de uma forma desengonçada e ele fica acuando, né? Quen, quen. São pessoas. Essas pessoas são comparadas à carroça vazia. Então, elas te ofendem, te insultam, tentam tirar sua paz. É só você se lembrar da carroça vazia. Quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Então, que fica essa reflexão hoje para você, quando você vê uma pessoa tirando sua paz, te ofendendo, te insultando, falando coisas a seu respeito, te julgando, esta pessoa é simplesmente uma carroça vazia, não tem nada dentro dela que se aproveite. Então, fique em paz. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do programa de hoje. Já semana que vem, mesmo horário, estaremos aqui. Curte e compartilha este conteúdo. Gratidão, ótima semana para todos vocês. Super beijo. Tchau, tchau.